Meus irmãos, minhas irmãs, recebam todos a paz do Senhor. Você está sentindo a presença do dono da casa esta noite? Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 7. O Evangelho é o de Marcos, capítulo de número 7. Leremos a partir do verso 31. Enquanto você procura a referência bíblica, a minha palavra é de gratidão a Deus neste altar, por poder estar com esta querida igreja, nesta ocasião, pela primeira vez, podendo ministrar aos irmãos. Já estive em outras ocasiões aqui, na igreja inclusive, mas em reuniões da nossa convenção, juntamente com o nosso pastor presidente, a qual mando um abraço ao pastor Josué, mas nunca em um culto oficial, né? E hoje Deus me dá este privilégio, é uma honra, uma alegria, estar aqui com o pastor Josué, sua esposa, sua família. Muito obrigado, pastor, pela recepção, pela acolhida. Nós ficamos assim até constrangido, né? O pastor José vai lá, abre até a porta do carro para mim. Falei, meu Deus, pastor, eu que tinha que estar abrindo a porta para o senhor. E a gente fica muito constrangido, mas é um amigo, um homem de Deus, com uma humildade excelente, e nós glorificamos ao Senhor. Eu sou grato a Deus pela nossa amizade. Meu desejo é que o Senhor Deus siga te abençoando, alargando as fronteiras do teu ministério, e que Deus siga prosperando a sua vida em todas as áreas. Pastora Suzana, Deus abençoe também, as demais pastoras, obreiras, pastor Romens, né? Conhecemos já há algum tempo, pastor Alex, Deus abençoe, muito obrigado pela acolhida e pela a recepção dos irmãos. Marcos capítulo de número 7, verso 31, quem achou a referência bíblica, diga amém. Diz assim: de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e mudo, em outras versões surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente, mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Verso 37, maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, mas também falar os mudos. E você diz amém por esta palavra. Assente-se, por favor, meus irmãos. Redobre a sua atenção àquilo que Deus quer continuar falando conosco nesta noite. Na noite de ontem, o Espírito Santo avivou o nosso coração através da sua palavra, e dentro do tema que foi proposto pela liderança de missões, aonde o Espírito Santo é aquele que conduz uma igreja a fazer a obra missionária, nós falamos um pouco sobre as características do maior missionário, a saber, Jesus. Para esta noite, o Espírito de Deus avivou o meu coração, e enquanto orava, o Espírito Santo me levou a este texto. E aqui nós não apenas encontramos as características missionárias de Jesus, mas nós encontramos Jesus em missão, ou seja, Jesus fazendo a missão, Jesus cumprindo a missão. E é sobre isso que eu quero pregar esta noite, dentro dos minutos que tenho. Jesus em missão.
Veja que o texto nos revela algumas informações. A primeira é que Jesus está atravessando um território esse chamado, denominado de Decápolis. Veja que a expressão Decápolis é uma expressão que aponta para um aglomerado de 10 cidades, ou seja, 10 cidades que compunham uma região, e estas 10 cidades então eram chamadas de Decápolis. 2 destas 10 cidades, os irmãos conhecem muito bem. A primeira é Damasco. Quem aqui não lembra que Saulo, que ainda não era Paulo, com cartas nas mãos para perseguir os cristãos, ele vai se dirigir até a cidade de Damasco, mas no caminho a Bíblia diz que Jesus lhe apareceu. Esta é a primeira cidade que você conhece da região de Decápolis. Uma outra cidade que você conhece muito bem da região de Decápolis é a cidade de Gadara. Sim, a cidade dos Gerasenos de Gadara. Por quê? Porque Jesus havia passado por lá em outra ocasião. E é interessante olhar para esse texto aqui e perceber que Jesus está nesta região pela segunda vez. A primeira vez que ele passa na região de Decápolis, e especificamente na cidade de Gadara, a Bíblia diz que Jesus vai expulsar, que Jesus vai libertar a vida de um homem que estava possesso por espíritos malignos. Quando ele chega naquela cidade, a Bíblia diz no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, que os espíritos malignos começaram a se agitar. Jesus vai perguntar o nome daquele demônio, e então eles falam na boca daquele homem e dizem: nós não temos um nome, legião é o nosso nome, porque somos muitos. Veja que Jesus então vai expulsar aqueles demônios. Isso está em Marcos capítulo 5. Mas antes de expulsar, a Bíblia diz que os espíritos malignos pedem algo para Jesus, e eles dizem assim: Jesus, nos permita ir naquela manada de porcos, não nos faça sair desta região, não nos deixe sair desta região. Jesus então permite. Os espíritos vão até os porcos, e diz o texto bíblico que os porcos se precipitam em um penhasco, causando grande prejuízo para os fazendeiros daquela cidade. Veja, meus irmãos, que a libertação na vida daquele homem foi extraordinária. A libertação na vida daquele homem foi algo extraordinário, maravilhoso, mas não causou alegria nos moradores daquela cidade. Por quê? Porque eles olharam apenas para o prejuízo dos porcos, não viram a libertação que Jesus efetuou na vida daquele homem, mas olharam apenas para o prejuízo dos porcos. Olharam tanto para o prejuízo dos porcos que foram até Jesus e disseram: saia da nossa cidade, vá embora da nossa região, porque a tua presença aqui tem nos causado grande prejuízo. Aí a Bíblia diz que Jesus então não vai questioná-los, vai sair daquela cidade. Mas enquanto Jesus está saindo da cidade, a Bíblia diz no Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 18: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor lhe fez e como teve compaixão de ti. Verso 20: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e
todos se admiravam. Veja o que a Bíblia está nos apresentando esta noite. No capítulo 5, Jesus está em Decápolis e ele vai ser expulso, porque causou prejuízo financeiro para os fazendeiros por causa da morte daqueles porcos. Mas no capítulo de número 7, nós estamos vendo Jesus voltar na mesma região, no mesmo local. Aí você diz: pastor, Jesus é diferente mesmo, porque se eu for expulso de algum lugar, jamais eu vou colocar os meus pés lá de novo. Eu só vou aonde eu sou bem-vindo, eu só vou aonde me querem bem. Verdade, você não é igual a Jesus. Jesus é diferente. Jesus não escolhia andar apenas onde seria aplaudido. Jesus não escolhia andar aonde apenas seria bem recebido. Aonde precisou passar, ele passou. A quem ele quis pregar, ele pregou. Jesus cumpriu na integralidade o seu chamado. Aqui no 5 ele é expulso, mas no 7 ele volta de novo, porque Jesus não ficou com mágoa dos gadarenos, Jesus não ficou com mágoa da região de Decápolis. Meu irmão, aprenda com Jesus. Ainda que você tenha que passar por lugares difíceis, passa. Ainda que você tenha que passar por lugares aonde você talvez não é bem-vindo, passa, porque você está em missão, você está cumprindo um propósito, você está cumprindo uma ordem. Sabe o que é mais lindo? Eu talvez estou pregando para pessoas aqui que servem a Deus sozinhos dentro da sua casa, e você diz: pastor, por causa do meu marido, Jesus não é bem-vindo lá em casa. Por causa dos meus filhos, somente eu sirvo a Deus, Jesus não é bem-vindo lá em casa. Descansa teu coração, continua cultuando, continua congregando, continua servindo, porque Jesus vai voltar de novo na Decápolis da tua vida. E sabe no que eu creio? Se você tem mão para levantar, levanta para pegar essa palavra. Ele vai voltar na sua casa de novo, e a receptividade vai ser diferente. O teu testemunho será notado, e a sua vida com Deus vai fazer com que aqueles que estão perto de você vejam Deus na sua vida. E quando Cristo passar lá de novo, a recepção vai ser outra. Eu profetizo salvação dentro da tua casa ainda esse ano. Eu profetizo libertação dentro da tua família ainda esse ano. Se eu tivesse aí, eu já estava com a mão assim para receber, porque o altar está liberando uma palavra para a igreja de Beltrão esta noite. Vai ter milagre antes do final do ano acabar na tua casa. Se você crer, pega esta palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus não escolhia rotas favoráveis para ir. Um dia no capítulo 4 de João, a Bíblia diz que ele decidiu passar em Samaria. Os discípulos disseram assim: Senhor, lá podemos ser hostilizados. Mas a Bíblia diz: e era necessário para ele passar em Samaria. Ele não estava preocupado com a hostilidade dos moradores daquela cidade. Ele passou lá para restaurar uma mulher, aleluia, para salvar uma mulher. Aquela mulher já havia tido relacionamentos com 6 homens. 6 homens já haviam passado pela vida dela e não haviam agregado em nada na vida dela. Mas um dia o 7º passou pela vida dela. Um dia o 7º viu nela o que os outros não viram. Pastor, o que você veio pregar esta noite? Eu vim pregar que você deve ficar na expectativa, porque ele vai passar onde você não está imaginando, e quando ele passar, o cenário vai mudar, a porta vai abrir, o demônio vai cair, o inferno vai retroceder. Se você crê, pega esta palavra. Aleluia. Pastor, mas tem algo aqui que não está fechando, não está batendo. O quê?
No capítulo 5 ele é expulso da região de Decápolis. Mas no capítulo de número 7, diz o texto: e lhe trouxeram um homem para que pudesse impor as mãos. Espera aí, no 5 ele sai expulso porque ninguém crê. Mas no 7, quando ele volta, parece que já tem uma congregação. Parece que já tem um povo que crê, porque estão trazendo um mudo e surdo até Jesus, dizendo: impõe as mãos, porque nós cremos no poder da tua mão. O que aconteceu do 5 ao 7, que mudou o cenário, de expulso para bem recebido? Sabe o que mudou? É que Jesus, por ter sido expulso, saiu. Mas lembra que enquanto estava saindo, o endemoniado, que era endemoniado, falou: quero te acompanhar. Jesus diz: não vai não. Quero ir contigo. Não vai não. Então o que eu faço? Fica e prega. Quero ir contigo. Ainda não é hora. Fica e prega. Eu não sou bem-vindo aqui? Não. Mas vou deixar o meu representante aqui. Quem sabe eu estou pregando para alguém que trabalha numa empresa e só você serve a Deus lá naquele comércio, lá naquela empresa, e você diz: pastor, por causa do meu patrão, Jesus não é bem-vindo lá. Fica tranquilo, se Jesus não é bem-vindo lá, esse não é o maior problema. Ele já te plantou lá dentro para você ser um representante dele lá. Aleluia. No 5 ele é expulso, pastor Josué, mas no 7 ele volta a ter uma igreja. Por quê? Porque o gadareno cumpriu na integralidade o que Jesus mandou fazer. Quero te acompanhar. Não vai. O que eu faço? Fica e prega. Aleluia. Quem cumpre o chamado de Jesus, quem cumpre a ordem de Jesus, quem cumpre na íntegra o que Jesus manda fazer, você verá com os seus olhos o grande resultado do trabalho das suas mãos. Levanta uma das suas mãos, eu profetizo sobre a sua vida. Enquanto você continuar fazendo o que Deus mandou você fazer, descansa o teu coração, porque o fruto do teu trabalho vai ter dois resultados: vai glorificar o nome do Pai e vai abençoar quem está perto de você. Se você crê, pega esta palavra. Aleluia. Isso é Jesus em missão. Isso é Jesus cumprindo a missão. Missionário não escolhe onde tem que ir. Missionário vai onde Deus manda. Se Jesus olhasse apenas os seus interesses, ele não voltaria na região de Decápolis, mas ele volta porque ele sabe que ele deixou um representante dele lá. Aleluia, aleluia. Quando ele chega, a Bíblia diz que lhe trouxeram. Irmão, eu quero que você preste muita atenção no que eu tenho para pregar para você essa noite. O homem que vai ser levado até Jesus tem duas deficiências. Quantas deficiências? Ele é surdo e ele é mudo. Em outras versões, gago. A palavra no original é que falava com dificuldade. Mas a Bíblia está nos dizendo: então lhe trouxeram. Eu custei a entender isso aqui. Por quê? Porque um homem que é surdo e mudo não tem dificuldade de andar. A sua debilidade, deficiência não está na sua locomoção, mas a Bíblia diz: lhe trouxeram. Jesus está aqui e alguém vai trazer. Pastor, o que a Bíblia está nos revelando? O papel de uma igreja. Qual? Trazer. Pastor, qual é o papel da igreja? Trazer. Por que é que Jesus mandou você pregar? Para você trazer. Por que é que você faz evangelismo? Para você trazer. Por que é que essa igreja se mobiliza em missões? Para trazer. Pastor, o papel da igreja é
trazer, e o de Jesus, curar. Aleluia, eu sinto a presença do dono da casa esta noite. O papel da igreja, trazer, e o de Jesus, curar. A igreja, trazer, e Jesus, salvar. A igreja, trazer, e Jesus, libertar. A igreja, trazer, e Jesus, curar, salvar, libertar. Pastor, não entendi o que você veio pregar esta noite. Uma igreja missionária traz. Você traz, Jesus cura. Você traz, Ele salva. Você traz, Ele liberta. Você traz, Ele transforma. Deixa eu fazer uma pergunta técnica aqui. Quem está aqui, serve a Deus e congrega nessa igreja ou no campo de Francisco Beltrão e aceitou Jesus porque um dia foi convidado e alguém trouxe? Levanta a mão. Nem todo mundo nasce num lar evangélico. Um dia alguém pegou na sua mão e disse: tem que te levar num lugar. Um dia alguém pegou na tua mão e disse: tenho que te levar num local que vai mudar a tua vida. Esse homem aqui não tem dificuldade de locomoção, mas alguém pegou na sua mão e disse: eu vou te levar até alguém. É óbvio que nós não podemos aqui criar diálogos que a Bíblia não está apresentando, mas a Bíblia está dizendo que alguém trouxe aquele homem até Jesus. Quem foi que trouxe? Foi aqueles que ouviram o gadareno pregar. Eu estava totalmente possesso, mas um homem passou na minha cidade e me libertou. Vocês têm que conhecer o poder desse homem. Você está entendendo o valor de pregar, de anunciar, de cumprir na íntegra o chamado? Pastor, mas eu estou pregando e não estou vendo resultado. Vai plantando a semente, vai pregando, vai orando, porque quem salva não é você, você apenas traz quem salva é Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, eu sinto a presença do Espírito de Deus. Lhe trouxeram, vem. Tua dificuldade não é locomoção. Tua dificuldade não são as suas pernas. É o ouvido, é na língua, é na boca, é na fala. Mas a gente tem que te trazer. Por quê, pastor? Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Existem pessoas que até querem vir, mas não tem força para vir. Existem pessoas que estão lá enclausuradas dentro de uma casa, talvez até acompanhando um culto online, mas o coração queimando, dizendo: eu queria estar lá, mas eu não tenho força para ir. Aí entra a igreja, aleluia. Aí entra a igreja, identificar aonde estão esses pontos de vulnerabilidade, se posicionar e dizer: qual é a tua dificuldade? Por que você não vai? É longe, não tenho carro, eu te levo. Qual é a tua dificuldade? Eu não tenho força, vou orar e Deus vai te dar força. Aleluia, aleluia. Pastor, o que você veio pregar esta noite? O mundo espiritual é real. Um dia, um pastor lá em Blumenau compartilhou um testemunho de um culto em que ele estava aparentemente normal, o culto acontecendo, a igreja adorando. Quando ele foi apresentar os visitantes, um jovem levantou a mão, e no final do culto aquele jovem veio falar com o pastor de um dos nossos setores lá. Ele disse: pastor, eu estou muito feliz. Por quê? Porque eu consegui vir no culto. E o pastor falou: mas vir no culto, algo tão simples, né? Algo tão rotineiro, mas por que você está tão feliz por vir no culto? É porque já tem mais de mês, pastor, que eu me arrumo, pentei meu cabelo, mas quando eu boto o pé para fora da porta, vem um peso no meu coração, e uma voz dizendo: não vai, não vai, lá eles vão te julgar, não vai, lá eles vão te criticar, não vai. E sabe o que acontece, pastor? Já tem mais de mês que eu me arrumo, abro a porta e volto para dentro de casa. Mas hoje, quando ele falou isso, o pastor começou a se alegrar e chorar, porque o pastor tinha orado naquela semana: Deus, que todo impedimento das pessoas desse bairro para vir na igreja seja quebrado.
Oh, aleluia! A oração do pastor surtiu efeito naquela semana, e aquele jovem conseguiu sair de casa e vir à igreja e congrega até hoje. Tem gente que não tem força para vir, mas para esses que não tem força para vir, Deus levantou você para ir pregar e trazer. Você vai trazer, e aqui o Espírito vai convencer, vai tocar, vai salvar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem pode adorar a Ele por esta palavra? Aleluia, aleluia, aleluia. Nós estamos em setembro, e deixa eu fazer uma pergunta aqui. A minha mensagem é muito pastoral, irmão. Eu não sou um pregador itinerante, embora amo os itinerantes, mas viajo em alguns momentos para pregar, porque amo, mas a minha mensagem é pastoral. Eu sou, na essência, um pastor de igreja. Pergunta para quem está do seu lado: quem você já trouxe esse ano? Quem você já trouxe? E não me diga que você não percebeu alguma necessidade ou dificuldade, porque é só você andar pelas ruas da cidade que você vai perceber angústia, depressão, tristeza. Nós estamos no mês de setembro, que é conhecido nacionalmente como Setembro Amarelo. Um índice elevadíssimo de pessoas que se suicidam. Quem você trouxe esse ano? Pastor, o ano ainda não acabou. Verdade. Ainda tem tempo para você cumprir o seu chamado e trazer. E descansa o teu coração. O teu papel é trazer. Aqui é com Ele. Eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui esta noite. Lhe trouxeram. E o que pediram? Jesus, impõe as mãos sobre ele. O que pediram? Impõe as mãos sobre ele. Jesus, use as suas mãos para resolver o problema. Jesus vai usar as mãos, mas Jesus não vai usar as mãos do jeito que pediram para que ele usasse. Veja o texto. E lhe trouxeram um surdo e mudo e lhe suplicaram. Olha, esse povo aqui até suplica. Que povo crente, meu Deus. Que impusesse as mãos sobre ele. Versículo 33 do capítulo 7. E Jesus vai usar as mãos, tirando-o da multidão à parte. O que Jesus fez? Tirando da multidão à parte. Pastor, por que é que Jesus não usa as mãos do jeito que o povo pediu para ele usar? Porque ele é Deus. E ele não trabalha do jeito que eu acho que ele tem que fazer. Ele não trabalha do jeito que eu acho que ele tem que trabalhar. Eu quero ver o resultado, eu quero ver o milagre. Você apresentou para Jesus? Então deixa do jeito dele. Deixa ele fazer como ele quiser. E descansa teu coração, você vai ver o resultado. Eles pedem, impõe as mãos. Jesus usa as mãos para tirar aquele homem do meio da multidão. Por qual razão? Pelo menos duas. Primeiro, Jesus vai tirar aquele homem daquela multidão, porque a multidão vem com expectativa. A multidão vem com o coração com expectativa. Vamos ver o que vai acontecer. Jesus vai tirar aquele homem daquela multidão, vai trazer para perto dele. Por quê, pastor? Porque pela Bíblia, Deus sempre trabalhou assim. Quando Ele quer fazer algo na vida de alguém, primeiro, Ele tira aquela pessoa de determinado ambiente. Olha para a Bíblia, para fazer o que fez na vida de Abraão, o tirou de Ur dos Caldeus. Para fazer o que fez na vida de José, o tirou da prisão. Para fazer o que fez na vida de Moisés, o tirou do Egito. Para fazer o que fez na vida de Pedro, o tirou do barco, o tirou da pesca. Para fazer o que fez na vida de Mateus, o arrancou da coletoria. Para fazer o que fez na vida de
Paulo o arrancou da tradição em que ele estava inserido. Pastor, eu não entendi o que você veio pregar. Existem coisas que Deus quer fazer na nossa vida, que em primeiro lugar Ele vai olhar o ambiente, o contexto em que nós estamos, e se aquilo for algo que vai comprometer você e a tua história, Ele vai usar a sua mão para tirar você de lá, para te trazer para perto dele, para quebrar toda a expectativa e dizer: o que você precisa não está no meio da multidão, o que você precisa está perto de mim, está perto de mim. Pastor, por que é que Jesus tira o homem do meio da multidão? É Jesus dizendo: o que eu vou fazer na sua vida, homem, não precisa ser público. Vou te trazer para perto de mim, porque existem coisas que eu quero fazer na sua vida no secreto. Nós vivemos uma geração que tudo que faz precisa ser divulgado. Obviamente você precisa compartilhar coisas boas que edificam, mas existem contextos, situações que é para você viver com Deus e a sua família. Existem coisas que Deus vai fazer na sua vida, e escute o que eu vou lhe dizer e não fique triste por isso. Serão grandes coisas, serão coisas extraordinárias, mas não vai ser público. Ele vai fazer no seu secreto. Aleluia, aleluia. E eu sei que você concorda comigo, que as maiores experiências que você teve com Deus não foi no meio da multidão, foi no quarto fechado, com a boca no pó, no secreto com Ele. O que está faltando para muita gente cumprir o seu chamado é se encontrar com Deus no secreto. Pastor, o que você veio pregar? Volte a valorizar a porta fechada com Jesus. Mateus 6, ele diz: quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás para a multidão? Não, orarás ao teu Pai que te vê em secreto, e o teu Pai que está em secreto te recompensará. Veja o que a Bíblia diz: o Pai está onde? No secreto. Pastor, eu quero achar Deus. Vai para o secreto, porque é lá que Ele está. É lá que Ele está. Vem para cá. Mas a multidão, deixa a multidão lá, vem para cá. Vem para o secreto comigo. O que eu vou fazer, o que eu vou falar, é eu e você. Mas a multidão não vai saber? É eu e você. É comigo agora. Aí diz a Bíblia, eu estou no texto, é Jesus em missão. Tira da multidão, e Ele vai fazer algumas coisas. Diz o texto: tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou a língua com saliva. Irmão, isso aqui é extraordinário. Olha para a cena. Jesus pega o homem, traz para perto dele, e agora ele vai fazer duas coisas. Primeiro, vai tocar os ouvidos e vai tocar a língua com saliva. Veja que a Bíblia está dizendo que Jesus tocou os ouvidos, não foi orelha. Ah, pastor, aí você está forçando a barra, né? Porque orelha e ouvido é tudo a mesma coisa. Não é não. Eu sei que você não fugiu da escola. O aparelho auditivo do ser humano é complexo. Inclusive, o menor osso do corpo humano está no aparelho auditivo, que é o estribo, de cerca de 3 a 4 milímetros de espessura, de tamanho. Pastor, mas ouvido e orelha é tudo a mesma coisa. Não. A grosso modo, o aparelho auditivo se divide em 3. Primeiro, ouvido interno, médio e externo. A orelha é a parte do ouvido que se projeta para fora do crânio. A Bíblia não diz que Jesus tocou na orelha, Jesus tocou no ouvido. Porque se fosse orelha, teria escrito orelha.
Porque quando Pedro tirou a espada lá no Getsêmani, a Bíblia não diz que Pedro cortou o ouvido de Malco. Lá está a orelha. Porque o corte foi na orelha, na parte externa. Pastor, então o que a Bíblia está nos dizendo? Que Jesus não tocou na orelha, Jesus tocou no ouvido. Mas o ouvido não é a parte interna? É. Por quê, pastor? Porque o toque de Jesus tem poder para ir muito mais profundo do que você imagina. Pastor, o que você veio pregar essa noite? O toque desse missionário acessa áreas que ninguém mais acessa. O toque desse missionário acessa situações que ninguém mais tem poder para acessar. Pastor, o que você veio pregar esta noite? Eu vim pregar que você só está aqui porque um dia a mão de Jesus tocou em áreas que psiquiatra não tocou, psicólogo não tocou, médico não tocou, recurso financeiro não teve a capacidade de resolver. A mão dele entrou em ação, entrou na tua alma, no teu espírito, no teu coração, e você está aqui hoje servindo a Ele com alegria. O toque dele é mais profundo, o toque dele é específico. Se eu quero viver em missões, viver uma vida comprometida pelo Evangelho, eu preciso ter essa sensibilidade, tocar na área certa, falar a mensagem certa. Muitas vezes a pessoa que está do seu lado está passando por um problema de ordem financeiro, mas você não tem discernimento e quer expulsar demônio que não tem na vida daquela pessoa. Pastor, o que você está pregando essa noite? Deus te dará um discernimento para entender em que área tocar, que palavra liberar, que oração fazer, porque você sendo específico, a mão de Jesus entrará em ação e o nome dele vai ser glorificado. Ele toca nos ouvidos, e agora a Bíblia diz, e ele toca na língua com saliva. Pastor, a língua com saliva, explica isso. Agora, há muito tempo atrás, há cerca de 22 anos atrás, quando eu comecei a ministrar, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu achava que esse toque na língua com saliva era Jesus tocando na língua do homem, e a saliva era do homem. Mas quando você vai olhar o texto, quando você vai olhar os originais, a saliva que foi para a língua do homem não era a do homem, era a saliva de Jesus. Pastor, que coisa estranha. Para a nossa cultura hoje, talvez algo, obviamente, anti-higiênico, mas é Jesus. Para curar um cego, um dia ele cuspiu no chão, fez lama e jogou na cara do cidadão. Pastor, que lição Jesus está nos ensinando? Quer milagre? Quero. Não questione os métodos que ele vai usar. Pastor, eu quero. Então não questione os métodos que ele vai usar. Porque tem gente que até quer a porta aberta. Tem gente que até quer ver o milagre, quer ver a resposta, quer ver o cenário mudar. Mas quando Jesus começa a fazer, diz, não, Jesus, espera aí. Você vai tocar nessa área? Não, nessa área não, Jesus. Ué, você não pediu para mim mudar a tua vida financeira? O local que você está te atrapalhando, quero abrir uma porta maior. Não, estou aqui há 15 anos, trabalho aqui há 20 anos, não quero sair da minha cadeira de estabilidade. Você quer ver o que nunca viu, ouvir o que nunca ouviu, e receber o que ainda não recebeu? Não questione os métodos que ele vai usar. Não questione os caminhos que ele vai te fazer passar.
Não questione as portas que Ele vai abrir para você entrar. Talvez a um primeiro momento vai ser algo estranho aos seus olhos, mas se é Jesus que está mandando, vai, meu irmão, porque Ele tem um método específico. Não questiona e aceita, porque a vontade dEle pela Bíblia tem 3 características: ela é boa, perfeita e agradável. Se é Deus mandando, vai, porque você será abençoado por isso. Diga para quem está perto de você, olhando bem dentro do olho: não questione os métodos, irmão. Pastor, o que acontece na sequência? Olha para cá, estou no texto, e ainda tenho alguns minutos para a gente orar. Sai do meio da multidão, vem para perto de mim. O que você precisa está perto de mim. Toca nos ouvidos, toca na língua com saliva. E aí, pastor, o que acontece na sequência? A Bíblia diz que Jesus vai fazer 2 coisas. Ah, pastor, ele vai dizer efatá e vai curar. Não, antes disso tem 2 coisas. Primeiro, toca nos ouvidos, toca a língua com saliva. Verso 34, e erguendo os olhos ao céu. Ah, pastor, é muito detalhe. Eu amo ler a Bíblia assim, porque é nos detalhes que você percebe a riqueza, a grandeza de muitas coisas. Não leia a sua Bíblia como quem lê um jornal, embora jornal nem sei se vende mais. Não leia a sua Bíblia como você lê as notícias no seu smartphone, agora ficou mais atual, né? Não leia superficialmente, leia meditando, leia conversando com o Espírito Santo. Veja a cena, Jesus está com os dedos nos ouvidos, Jesus tocou a língua com saliva, e a Bíblia diz que depois disso ele olha para o céu. Por quê? É o missionário Jesus pregando de um jeito que o homem vai entender, porque nós, obreiros, pregadores, missionários, precisamos entender a linguagem que o nosso público vai entender, a nossa fala. Pastor, não entendi, te explico agora. Quem está diante de Jesus? Um surdo. Quem está diante de Jesus? Um mudo. Se Jesus falasse qualquer coisa, o homem não ouviria até aquele momento, porque ele não tinha curado ainda. Então olha que tremendo, é o missionário Jesus usando uma linguagem não verbal para mostrar para aquele homem da onde vai vir o que ele vai receber agora. Ele toca no ouvido, toca na língua, e se ele fala qualquer coisa, o homem não vai ouvir, porque a cura ainda não aconteceu. Mas ele toca no ouvido, toca na língua e olha para o céu. É Jesus usando uma linguagem não verbal e dizendo: eu te toco na terra, mas o que vai mudar a tua vida é do céu. Eu te toco na terra, mas o que vai transformar a tua vida é do céu. Pastor, o que você veio pregar essa noite? Viva na terra, ande na terra, congregue na terra, mas olhando para o céu, porque o que vai mudar a tua vida, e já mudou, não é de baixo, é de cima, não é da terra, é do céu. Nós que queremos ministrar, pregar, evangelizar, precisamos estar atentos a quem está diante de nós. Como é que Jesus vai falar para um homem que ainda não havia recebido a cura? Então ele olha para o céu, para o homem entender, é de cima que vai vir o que vai mudar a minha vida. Quem já recebeu algo que veio de cima? Quem? Na galeria, quem? Pastor, e depois ele cura? Não, tem mais um detalhe no texto. Toca nos ouvidos, toca na língua, olha para o céu, e diz a Bíblia, e suspirou. Ah, pastor, é só um suspiro, se fosse o teu. É só um suspiro, se fosse o meu. Mas é Jesus. Pastor, o que um suspiro tem de tão relevante? O que é um suspiro, pastor? Isso é um suspiro. Esse suspiro aqui não é aquele suspiro quando você viu a sua esposa
pela primeira vez, ainda antes de ser namorado, que você viu ela e fez aquele amor? Não é esse suspiro. Esse suspiro aqui é um suspiro de compaixão. Porque quem está diante de Jesus é um homem enfermo. Quem está diante de Jesus é um homem que precisa de um milagre. Quem está diante de Jesus é um homem que só está vivendo aquela condição por causa da consequência da queda adâmica. Porque foi o que trouxe todas as nossas mazelas, as nossas crises, os nossos problemas. Deus não nos criou para viver em dificuldade, doença, enfermidade, limitação. O que é isso, pastor? Depois do Éden, isso veio e foi inserido na nossa vida. Então Jesus suspira, um suspirar de compaixão. Pastor, e aí? Aonde está a relevância disso? É que aqui não é o único suspiro que Jesus deu na Bíblia. Tem um outro. Sabe onde é que ele estava quando ele deu esse suspiro? A Bíblia diz, Marcos 15:37, ele está na cruz. E diz a Bíblia, e Jesus, dando um grande brado, expirou. Pastor, então não fecha, porque em Decápolis é suspirou. E no Calvário, Marcos diz que é expirou. Na nossa língua portuguesa são palavras diferentes, mas no original a palavra é a mesma, ekpneu, que quer dizer emitir um suspiro, é o mesmo. Pastor, eu não entendi o que a Bíblia está nos ensinando. Em Decápolis Jesus suspira, mas na cruz também suspira. Só que o que acontece depois do suspiro é o mais lindo, porque em Decápolis ele suspirou e abriu os ouvidos de um homem, mas na cruz, depois do suspiro, ele abriu os ouvidos de toda a humanidade. Em Decápolis ele suspirou e mudou a vida de uma pessoa, mas depois do suspiro da cruz, ele mudou a minha vida, ele mudou a tua vida, ele mudou a nossa história. Aleluia, aleluia. O suspiro em Decápolis destravou os ouvidos e a boca de um homem, mas o suspiro da cruz destravou a minha boca e a sua boca. E hoje nós podemos anunciar a mensagem do Calvário, o Evangelho de Cristo. A sua boca não está bloqueada para pregar, a sua boca não está bloqueada para anunciar, a sua boca não está bloqueada para evangelizar, as suas mãos não estão retidas que não podem abençoar, os seus ouvidos não estão fechados que não podem ouvir. Deus está falando no meio da sua igreja. Aleluia. Pastor, encerra agora. A Bíblia diz que ele toca nos ouvidos, é Jesus em missão, porque o missionário tem esse poder, pastor Romens, de tocar, de acessar áreas que ninguém mais acessa. Eu conheço missionários que vivem e pregam em lugares que eu não teria coragem de ir e nem levar minha esposa e filha. Mas lá está aquele homem pregando, na certeza de que aqueles que não foram vão ajudar a manter o trabalho das mãos dele no campo. Eu estou sendo sincero, irmão, eu não posso pintar aqui uma ideia. Não, eu também iria. Não iria. Eu não iria. Mas graças a Deus que o Senhor tem os seus escolhidos para acessar áreas que algumas pessoas não podem acessar. Aleluia. Pastor, o que acontece depois do toque no ouvido, na língua, depois de olhar para o céu, usar uma linguagem não verbal? Olha que Jesus atualizado, porque Ele é mesmo. O que acontece depois do suspiro? Aí vem a palavra que vai mudar tudo. Efatá. Jesus toca no ouvido, toca na língua, olha para o céu, suspira e libera a palavra. Ele não diz,
agora em nome de Deus receba a cura. Não! Ele toca no ouvido, ele toca na língua, ele olha para o céu e ele libera uma palavra e diz: Efatá. E Marcos já traduz na hora, que quer dizer abre-te. Por que ele traduz, pastor? Porque esse evangelho aqui é para os gentios. Então ele já traduz para quem lê entendesse que Jesus disse Efatá, quer dizer abre-te. Aí diz a Bíblia: abriram-se os ouvidos, e logo se soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Jesus disse uma palavra, resolveu 2 problemas. Eu vou repetir. Jesus disse uma palavra e resolveu 2 problemas. Porque quem está debaixo do projeto do Pai e tem a unção do Espírito, e como eu preguei ontem à noite, Jesus era cheio do Espírito, não precisa dizer muito para ver muito. Não precisa dizer muito para ver e desfrutar de muito. Ele libera uma palavra, mas o resultado desta palavra abriu os ouvidos e abriu a boca. Pastor, o que você veio pregar esta noite? A palavra que Jesus vai liberar sobre a sua vida nesta noite vai ser apenas uma, mas te prepara, vai ter resultado no teu casamento, vai ter resultado na tua vida material, já era para estar recebendo, vai ter resultado na tua vida financeira. A palavra vai ser apenas uma, mas o cenário, o contexto, a história vai mudar. Se você crê nesta palavra, fica de pé para adorar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. O conjunto pode preparar e nós vamos orar. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor, o que aconteceu na sequência? O milagre. Ele passou a falar desembaraçadamente. Jesus falou: não precisa divulgar para ninguém não. Se fosse outro, ia dizer: divulga porque eu quero seguidor, divulga porque eu quero like. Jesus falou: não conta para ninguém não, mantém só entre nós. Milagre já foi bom? Foi, então fica só entre a gente. Mas não tem como conter alguém que foi tocado por Jesus. E diz a Bíblia, quanto mais Jesus falava, não fala, mais ele falava. Aleluia. E o povo olhava e dizia: o que é isso? Tudo ele tem feito não apenas bem, tudo ele tem feito esplendidamente bem. O que ele já fez, está fazendo e vai fazer na tua vida não é apenas bom, será esplendidamente bom. Esplendidamente bom. Quero orar por você. Aleluia. Quero orar por você. Pastor, eu vim ao culto, preciso de uma mudança na minha vida. Sabe o que você precisa para começar uma nova história? É entregar a tua vida totalmente para Jesus. O que você precisa é dizer: sim, Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero orar por você nessa noite. Há alguém que está no nosso meio e deseja entregar a sua vida totalmente nas mãos de Jesus? Apenas dê um sinal assim com a sua mão. O pastor Cleiton quer orar por você. Pastor, eu quero. Na galeria tem? Amém? Vocês podem descer aqui no altar? Vem aqui no altar, o pastor quer orar por vocês. Por que você não está celebrando, meu irmão? Tem mais alguém? Pastor, eu quero Jesus, quero entregar minha vida nas mãos dele. Eu quero orar por você. Aqui embaixo, na galeria. Aonde está você? Pastor, eu estou afastado. Você quer, jovem? Vem aqui então. Aleluia. Alguém vem com ele, vem com ele, vem com ele. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Pastor, eu estou afastado da igreja, eu me distanciei, me afastei, mas Deus marcou essa agenda, o congresso missionário. Eu quero voltar. Tem alguém que quer voltar para Jesus essa noite? Minha mensagem é essa, irmão. Eu não pego o anjo pela asa, não profetizo quando Deus não manda, mas quando Deus manda eu corro e vou, entrego. Mas hoje Ele não mandou, Ele mandou pregar a Bíblia, eu estou pregando. Pastor, eu quero voltar para Jesus, quero orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Aleluia. É um casal aqui que está aceitando a Jesus. Esse jovem, 3 pessoas, está vindo mais gente ali. Isso, vem. Aleluia, aleluia. Vem, vem. Vem no altar. Jesus está salvando, Jesus está salvando. Pode vir. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, pode cantar, meu amigo. Aleluia, enquanto ele canta, se você quer aceitar Jesus, vem, porque é noite de salvação. Pastor, eu quero voltar para Jesus, mas eu estou na galeria. Desce, a gente te espera. Pode vir. Aleluia. Oh, isso. Vem. Estou. Eu sou teu. Cante. Minha vida dou a ti, Senhor. A igreja está alegre porque Jesus está salvando. Pastor Romens, Pastor Alex, conta para mim quantas pessoas estão aceitando Jesus e voltando, por favor. Aleluia, 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 aleluia. Alamar sekel e de calavassander elemoria. Uribi calabachara bacara bacara barracia. Aleluia, 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 aleluia. 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 Nós temos 6 pessoas aceitando Jesus e 1 pessoa se reconciliando. Você pode celebrar Jesus por isso? Olha aqui para o pastor, olha aqui para o pastor. Deixa eu falar com vocês, olha aqui. Aleluia. O culto foi lindo, sim ou não? O grupo tocou bem, sim ou não? A orquestra, top, sim. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tudo que foi feito aqui, Deus recebeu, mas não teve festa no céu. Agora, quando esses irmãos levantaram a mão e disseram: eu quero Jesus, a minha Bíblia diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende do seu pecado. Mas não é só festa no céu. Francisco Beltrão está em festa, porque Jesus está salvando. Tem festa aí, tem festa aí, tem festa aí. Você pode adorar, você pode aplaudir, você pode celebrar, você pode glorificar.